Boa noite. Boa noite a todos. Vamos aguardar um pouquinho, mais pessoas entrarem. Vocês estão me ouvindo bem? Dá um sinalzinho aí quem já entrou. Se vocês estão me ouvindo bem. Legal. Aline, minha querida Leca, Rose, mães de alma curadas, muito obrigada. Já estou seguindo vocês também. Meninas, o nosso bate-papo hoje, o propósito dele é qual? Eu estou participando de um desafio, um treinamento para liderança de Ministério de Mulheres, né? Não só Ministério de Mulheres, mas também, eu creio que treinamento da nossa própria vida. E o tema que eu escolhi, como vocês viram na chamada, é a virtude da liberdade. E esse treinamento eu estou fazendo com a nossa querida Luciana Pelinser, que já tá aí, né, Lu? E eu vou chamar ela para entrar, pra gente já começar esse bate-papo e a gente discutindo. Se vocês quiserem, enquanto a gente conversa, colocar alguma coisa nas mensagens pra gente ir conversando. No final a gente pode abrir para as perguntas, né? Tirar as dúvidas. Lu, você consegue entrar? Sim. É, Aí, muito bom. é. Coisa boa, Ju. Coisa Muito boa, bom, parabéns. Muito muito legal. Tá bom. ouvindo direitinho, Ju? Tá tudo jóia, pra mim tá jóia. Tá, então tá joia. Eu vou pedir para as meninas colocarem o dedo no coração aí, disparar esse Por coraçãozinho. favor. E assim, meninas que quiserem convidar outras pessoas, manda no aviãozinho aí para poder divulgar. É Obrigada, isso viu, aí. Ju? Obrigada a Muito bom. você. Obrigada de ser corajosa, de aceitar o desafio sempre. Que legal. Muito bom. Ô, Lu, se Muito bom. apresenta para as meninas, porque Tá algumas bom. eu acho, algumas não te conhecem, né? Algumas Tá. meninas não te conhecem. As meninas que estão no desafio conhecem, mas algumas amigas minhas não te conhecem ainda, mas vão conhecer, né? Ô, Ju, e algumas que estão no desafio, oi, Vá, que é querida. Ah, vá, Laquinha. Algumas que estão no desafio também não conhecem, porque Enfim, a primeira sugestão, a primeira ordem lá, né, a regra lá foi convidar pessoas que não estão ainda fazendo parte de nenhum dos nossos trabalhos. Para ir legal. gente nova mesmo, renovar. E eu já vi que entrou gente nova aqui, gente do desafio, Entrou, né? entrou bastante. Algumas Ju, meninas começaram a seguir e são novas, eu percebi. Ju, eu sou casada, tem bastante tempo, tenho dois filhos, um é casado, tem uma nora, e nós somos uma família um pouquinho fora da caixinha, você já percebeu isso, né? E a gente gosta muito de desafio, de ser desafiado e desafiar. De formação, eu sou psicopedagoga, né? Fiz faculdade de pedagogia, estudei psicopedagogia, estudei muito a área da neurociência, é uma paixão mesmo. E Legal. tudo que é voltado a isso, né? Neurofisiologia, algumas coisas dessa área. E também eu fiz um seminário teológico, então de ministério, a gente exerce o ministério pastoral aqui em Jundiaí, na Igreja do Nazareno.
E, e aí, no ano de 2018, Deus me deu esse presente de começar a trabalhar com mulheres. Porque Amém. eu sempre trabalhei com adolescentes. E ainda Olha faço só. isso. Ainda gosto, ainda faço isso. Mas com mulheres, aí começou a aparecer. Apareceu o projeto Fortalecendo Mulheres, que você já conhece. E Sim. apareceu o curso Fortalecendo Mulheres. E apareceu e depois o livro que saiu esse ano. E muitas coisas. Eu sou movida a desafio, você já percebeu, Já. né? Eu deixo vocês tudo malucas. Que bom que tem quem entra, né? Que bom que tem uma louca que nem eu que entra. E esse desafio agora, o upgrade, eu preciso confessar que ele é um desafio, ele é o meu desafio. Porque assim, Bacana. não é como eu convido vocês para fazer, vamos fazer Oi, Rose. A Rosimeira entrou aqui também. Não é Oi, como eu Rose. convido vocês, assim, vamos fazer o desafio Metanoia, ele está pronto, vamos fazer, não. É, Sim. como quem você pensa que é um desafio que já estava no coração e Deus está conduzindo. Não, Maravilhoso. esse tem sido o meu desafio também. Eu estou desafiando e sendo desafiada, e eu tenho certeza que a gente cresce e vai ajudar a crescer. Bacana, bacana. Entrou bastante gente que não me conhece aí, ô Lu. Eu vou só Por dar favor. uma palavrinha para as meninas que a maioria que estava entrando era meu conhecido. Então, para quem não me conhece, eu sou Juliana. Eu estou fazendo esse desafio com a Luciana Felícia, que se apresentou para vocês. O Upgrade. Eu falei já que é um treinamento. E eu sou casada com o Márcio, moro em São José do Rio Preto, tenho um filho, Daniel, lindo. Sou formada em turismo, Lu. Sou Que formada e legal. pós-graduada em turismo. Atuo na área, gosto muito da minha profissão e também me apaixonei pelo Ministério de Mulheres, né? Canto no louvor da minha igreja, mas depois que a gente começa a buscar no Senhor, né? E se aprofundar no Senhor e tenho trabalhado com as meninas na igreja, a gente faz cursos também lá. Eu fiz o Mulher Única, que eu te comentei, né? A gente tem Uhum. feito, trabalhado com as meninas, tem um ministério bem ativo na nossa igreja. E eu tenho me apaixonado por essa área. E Que legal. você foi um presente de Deus pra gente, Amém. Amém. né, Glória a Deus. ir pra frente. Então vamos Amém. começar o nosso bate-papo, Lu? Eu Bora. coloquei. Deixa eu. Pode falar. Ô, Jura, tem gente que está entrando agora, também uma porção de gente entrou agora, para a gente só contar o que nós viemos fazer aqui, além de transbordar, né? Viemos transbordar, mas o que motivou, como você já contou no começo, é um desafio, então quem está entrando agora para entender o contexto. A Juliana foi desafiada, eu fui desafiada em outras áreas e desafiei as meninas aí do grupo Upgrade para fazerem uma live e outras coisas também, que eu não posso falar tudo de uma vez o que está aqui nessa cabeça, porque as meninas saem correndo de mim. Mas assim, o desafio das lives, algumas, vai, é a primeira vez, eu não sei fazer, então não é um problema. Não é um problema, vamos dividir o que vocês acompanharam o meu desafio para começar a fazer live. Sim, sim. E vocês me apoiaram e agora eu aprendi, né? E agora é minha hora de transbordar. Olha que coisa legal. A Nilce tá Olha, falando que corre, ó. Corre não, então, Nilce. é a Renata. A Renata, ela corre, mas ela vai parar de correr, viu, Ju? Ela Para tem, de correr, mulher. ela não corre de mim, a Renata. Então não vai ter jeito, Rê, vai chegar a sua vez. Mas é isso, olha que coisa legal. Agora chegou o momento de transbordar e daqui a pouco, o mais legal, daqui a pouco a Juliana, a Amanda, a Sioneia, são elas que Também. vocês é que estão desafiando outras e orientando e mostrando como se faz. Né? Eu Amém. aprendi, eu fui na raça mesmo, porque eu me dei esse desafio, né? E aí, o que eu aprendi, por que que eu vou guardar para mim? Não tem Tá lógica, certo. né? E a mesma coisa são Exatamente. vocês. Eu tenho certeza que a gente vai formar uma grande corrente com muitos elos. Amém. Muito bacana, é isso aí. E eu também adoro um desafio, tá? Você não fala pra Amém. mim desafio, não fala duvida pra mim, que aí já era. Eita. O tema, então, é a virtude da liberdade. Eu coloquei no meu history uma enquete, né?
E eu perguntei para as pessoas se ela achava que existia alguma amarra que te Legal. prende. E aí algumas pessoas responderam. A maioria falou que sim. A maioria falou que sim. E muito poucos falaram que não. E aí a gente comentou sobre isso também no seu desafio, né, Lu? Quem você É. pensa que é, sobre Uhum. essa questão de ser livre dessa liberdade. E o texto que você usou, que achei muito propício também, é Gálatas 5:1. Eu vou ler só para a gente começar o nosso raciocínio Legal. das perguntas. Então, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. É forte, né? É É. forte essa É. questão de liberdade versus ser escravo, ser livre. E É. como que você vê isso, Lu, assim, dessa questão da liberdade, da escravidão, para as Tá. meninas já se familiarizarem com o assunto? Eu vou fazer uma brincadeira primeiro, mas não tão brincadeira assim. Tá com a marra? Vamos pôr todo mundo para tomar banho natural. 4h30 da manhã. Vai desamarrar tudo. Desamarra tudo, limpa tudo e joga Nunca. Olha, no gente, esgoto. nós estamos brincando assim, mas isso faz parte do desafio aí do programa Upgrade aí, né? Ô Ju, eu vejo que o ser humano, ele sempre teve a tendência de voltar. Por isso que esse texto tá lá, né? Ele sempre teve a tendência de voltar para as cebolas do Egito, né? A gente sempre Sim, busca voltar. Então, eu penso o seguinte: a gente precisa estabelecer marcos com Deus, estabelecer pontos onde a gente olha e fala, Senhor, eu quero voltar à origem de tudo, como diz uma canção do Baruch, né? Como diz maravilhoso. em Apocalipse, fala, volta para o lugar onde você caiu, né? É onde você estava bem e caiu depois. Então a gente sempre tem a tendência de voltar, mas voltar para o jugo da escravidão, Sim, para voltar a fazer coisas e prender a nossa mente, amarrar a nossa alma em lugares que não nos pertencem mais. Eu estou falando em lugares do pensamento, né? Que uhum, não nos pertence mais. E, e já que a gente tem a tendência de voltar, como até um mecanismo de defesa, de proteção, de segurança do nosso inconsciente, né? Não é para o nosso mal. Mas que a gente então lembre que a gente pode. A palavra fala que a gente não é daqueles que retrocedem. Mas a gente pode voltar, mas voltar como se voltasse para o colinho do pai, né? Então, voltar para o lugar onde a gente fala, puxa, naquele tempo eu estava fazendo isso, estava tão legal, eu estava com um vínculo com Deus tão bom, uma intimidade tão boa. Então, por que a gente tem que voltar para o jugo da escravidão? E a gente não pode voltar para aquilo que era bom, para o tempo onde a gente não tem tempos da nossa vida, que a gente fala, uau, aquele tempo eu senti a tem. presença de Deus de um jeito, as coisas fluíam, eu não estava tão, não estava retendo de perdoar alguém, eu estava guardando mágoa, né, eu não estava, aliás, guardando mágoa, e a gente fala, agora eu tô, como que eu faço para melhorar isso? Ao invés de voltar para o negativo, por que a gente não pensa então em voltar para o que foi bom, como aconselha a palavra? Sim. A gente voltar, sim, Trazer mas a memória o que traz da esperança, né? esperança. Perfeito. Traz a memória o que traz esperança, exatamente. E, Né? hoje a gente tem essa dificuldade, principalmente nesses dias que a gente está É, vivendo essa questão da pandemia, de estar dentro de casa, de querer abraçar e não poder. é, E a gente tem visto muito isso, como você também citou pra gente, as crenças limitantes, né, Lu? é. Que a pessoa se coloca com a autoestima baixa, ou a família, ou a carreira. Muitas vezes a carreira também atrapalha essa questão de não buscar a liberdade plena, né, no Senhor. E, e o que nos faz livres é também para reconhecer a nossa identidade nele, né, Lu? É. Porque a liberdade ajuda a gente a reconhecer a nossa identidade, né? Sabe onde, Ju, eu vejo essa questão de que o ser humano sempre busca eu voltar. Quando o que Pedro fala para Jesus? A gente não tem para onde voltar. Uhum. Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, para que ele falou isso? Mostrando assim, a gente até voltaria, né? Mas a gente já não tem mais para onde. Para onde Mas ir? então a gente precisa construir memórias com a nossa vida cristã, né?
para que a gente possa realmente, como você disse, trazer a memória que dá esperança. Exato. E não correr riscos na nossa liberdade, na liberdade de sermos tudo aquilo que Deus falou que a gente pode ser. Exatamente. Hum. E acho que a gente, além de tudo, a gente não acredita, né? É. A gente não acredita. E Deus nos dá uma liberdade espiritual. Deus nos dá uma liberdade espiritual. Ele nos liberta independente de qualquer coisa. E acho que isso também atrapalha muito, né, Lu? Porque a gente fica com aquela coisa de, porque eu sou pecadora, eu sou imperfeita, ou eu não sei cantar, igual você comenta com a gente, né, nas nossas devocionais. Porque eu não sei cantar, eu vou me prender a isso, eu não vou seguir em frente, eu não vou caminhar, eu não vou deslanchar, né? Então são essas coisas que limitam, mas que Deus escolheu a gente para isso. Deus escolheu a gente e nos capacita de acordo com o que ele fez para nós, né? E é Cada uma complicado tem... essa coisa das palavras, sabe, Ju? A palavra da gente, a física já comprova que ela ecoa no universo para nunca mais parar. Então, uma palavra que saiu da minha boca agora, ela vai estar ecoando no universo para nunca mais ter fim, não tem fim. Uma palavra proferida. Sim. Então, quando a gente profere uma palavra dessa a nosso respeito, ou a respeito de alguém, aquela palavra vai encontrar um destino para parar, né? Para ganhar, para ganhar vez, né? Ela vai passar perto de alguém, ela não vai parar, né? Mas ela vai passar perto de alguém e alguém vai acreditar. E normalmente esse alguém somos nós mesmos. Ela volta para a gente acreditar, né? Os nossos filhos, a nossa família. A gente tem que tomar cuidado com o que fala, porque senão a gente prende a pessoa no lugar onde ela tem que ser livre, que é no pensamento. Isso é como você falou, isso torna a pessoa escrava da liberdade, do pensamento dela. E às vezes aprisiona. Eu conheço pessoas que não falam em público. Olha lá. Bloqueio. Porque alguém falou que falava mal. Né? Ou alguém falou que a voz era ruim. Eu conheço alguém que também falou que a voz era ruim. Ouvi isso. Acho que a Valéria até... Talvez se eu lembrar a Valéria, ela deve até lembrar dessa fase, porque a gente tinha bastante vínculo. Na fase que eu tinha um problema com o meu braço, a Valéria me ajudava muito, muito. E a psicóloga do INSS falou isso pra mim: tua voz é horrível, você nunca vai poder dar aula. Então acabou pra mim, poxa. Ainda bem que eu não dei a razão pra ela. Atenção, né? E você sabe que quem me conhece aqui mais de perto, você tá me conhecendo? Eu tive esse problema com a minha risada, Lu. Olha. A minha risada é mega escandalosa. Mega escandalosa. A Leca tem uma risada gostosa também. Você já deve ter ouvido a risada dela. A minha é um pouquinho pior. Nossa. E eu ouvi isso na minha vida quase inteira. Vamos falar disso, Ju? Vamos. Vamos falar disso? O quanto que isso bloqueia, não é? Bloqueia demais. E às vezes a pessoa começa a ficar triste, ela falou, lembro disso, Aleca. A pessoa começa a ficar entristecida e a pessoa não sabe por quê. Quando a gente começa a conversar com essa pessoa, vai achar aquele bloqueio lá que alguém... obrigada, Vá. Vai achar lá com alguém que falou na infância que a risada era ruim. Eu ouvi esse, você não pode dar essa risada desse jeito, escandalosa. Risada de moça não é desse jeito. E o pessoal da igreja que tá aí, que vai falar, eles me conhecem pela minha risada. Olá. A minha marca registrada hoje é a minha risada. A Vivian tá falando, ó, pura verdade. A Vivian também é uma das minhas líderes que fala isso pra mim. Ô, Ju, já que tem bastante pessoas da igreja, podem concordar comigo ou não, por favor. Nessa questão da liberdade e nessa questão do que a gente está falando, vamos pensar que essa questão da risada tivesse te bloqueado num nível onde você ganhou uma depressão de presente aí, né? E desenvolveu uma depressão ou algo assim. Pensa só, aí a pessoa se converte e a pessoa continua se sentindo daquele jeito. Aí a pessoa participa de todos os eventos de libertação e a pessoa continua daquele jeito. E ainda tem travas, né? A pessoa vai ao médico, toma medicação e continua daquele jeito. O que está acontecendo? A gente é feito corpo, alma e espírito.
A gente foi para a igreja, Jesus ele é suficiente para curar tudo, mas às vezes a pessoa segura e retém. Jesus faz tudo novo, mas às vezes a pessoa segura que ela fala, né, guarda. E aí a pessoa vai ao médico, toma medicação, produz as substâncias químicas adequadas. E não estou falando que não deve ir, muito pelo contrário. Se tem necessidade, não tenha preconceito, né? Tudo veio de Deus, inclusive a medicina. Sim. O que a gente está buscando agora para o Covid? Não é uma medicação Exatamente. que resolva? Uma vacina para cura. Para cura? Então, por que na hora que fala de questões emocionais a gente tem tanto preconceito, né? Isso altera a química do cérebro. O cérebro passa a não produzir algumas substâncias químicas e, às vezes, por uma mudança de atitude, começa a produzir. Eu tive experiência com Fortalecendo Mulheres com algumas. E quando começaram a entender como funciona a mente, pararam de usar medicação. Porque começou a produzir. Começou a desenvolver gratidão e outras coisas, né? E começou a produzir. Mas não tenhamos preconceito. E aí, algumas pessoas, às vezes, infelizmente, têm preconceito no que se refere à alma. Até que a gente não aprenda a fazer como o salmista fez. Fica quieta no seu canto, alma. Né? Que ele falou, aquieta minha alma, porque você se perturba dentro de mim. Então, até que a gente não aprenda isso, a gente precisa, sim, investigar e buscar essa renovação da mente para conseguir cuidar corpo, alma e espírito. Eu conheci uma pessoa que ficou por 17 anos, um senhor, orando e se sentindo muito mal porque falava que não tinha fé. Porque ele falou, eu não sei mais o que fazer, é uma depressão profunda. Eu não tenho fé, porque eu não consigo ser curado. E participou de tudo que você possa imaginar. E é uma pessoa de fé. Você não tinha sustentado. E aí eu consegui... Falei para ele, espera. O pastor que pediu para falar com eles até. E consegui uma consulta com o médico que demora uns 3 meses. Falei, não, precisa ser logo. E esse homem tá ótimo, excelente. Hoje ele consegue refletir, pôr a alma para funcionar aí, né? Então a gente precisa sempre lembrar que a gente não pode ser escravo de nenhum desses preconceitos. Exatamente. E ser livre, né? Ser livre, inclusive, quando precisa pensar, preciso de procurar ajuda médica, terapêutica. A gente tem aqui a pastora Rosimar, que é psicóloga, a pastora Rose. E quanto que abençoa a nossa vida quando vem falar aí a questão referente ao emocional. E a gente tem tantas coisas, tantos projetos. E se falar que não tem e que não conhece, eu vou falar, espera. Deixa eu te apresentar só um pouquinho do que eu tenho na internet. E assim, eu falo que não é gratuito porque você vai pagar um preço, mas não é financeiro. Né? Quer fazer algum curso, alguma coisa mais aprofundada? Aí tem um custo financeiro, claro. Sim. Mas quantas coisas, Ju, tem à disposição? Você vai procurar tantas outras pessoas que fazem também, né? Tá à disposição. Então, assim, que a gente não fique preso no preconceito. Que a gente possa ser livre. O maior exemplo de liberdade que eu vejo é Paulo, que estava Paulo e Silas preso na cadeia, livre. Exatamente. Para cumprir o propósito dele, né? Exatamente. Não sei se tem outra... A gente está estudando também, né? Nos nossos estudos bíblicos, nós falamos muito das cartas de Paulo esses dias. Tito, Filemão, estamos em Hebreus também agora. Acho que o nosso lado das meninas já está nós estamos em outro, né? Estamos estudando mulheres. Mas a gente vê isso em Paulo mesmo, né? Essa ousadia dele e essa liberdade dele, principalmente de falar a transformação que Deus fez na vida dele. E ele é o maior exemplo de liberdade emocional, porque ele agia completamente diferente. Ele perseguia os cristãos, ele ia atrás e perseguia. Exatamente. E ele mudou. Cristo veio, libertou, salvou. Ótimo. E a renovação da mente dele foi por completo. E Romanos fala isso, né? Romanos 12 fala da renovação da mente. O que aconteceu ali em Atos 9? Quando ele teve encontro com Cristo, ele teve uma liberdade imediata. Como? O que Jesus fez com ele? Cegou ele para o mundo. Cegou. E por 3 dias, e 3 dias tem um significado todo especial na Bíblia, né? Sim. Tantas vezes os 3 dias para tantas pessoas, né? E os 3 dias de Paulo foi o tempo onde
ele se fechou para o mundo e ele olhou só para dentro. Ele passou, os olhos que ele tinha naquele momento eram só os olhos para dentro. E naquele momento, assim como Jesus nos 3 dias, né, precisou ir lá no inferno e pegar a chave da vida, eu vejo que Paulo também dentro dele precisou conhecer os lados escuros dele para trazer a chave da liberdade ali também, né, para ele. E quando ele voltou a ver, ele era uma pessoa nova, precisando de estudos, como a gente sabe, a palavra deixa claro, mas ele já era uma pessoa com a mente renovada, livre, né? E isso é uma coisa que, para mim, fica forte, Ju, porque a gente precisa, de vez em quando, parar de olhar tanta coisa para fora e olhar para dentro, né? Eu sou livre da televisão. Ah, é, Lu? Sou. Tem muitos Coisa anos. boa. Eu acho que tem mais de 10 anos. Eu até perdi a conta, Juliana, há quanto tempo eu sou livre da televisão. Nunca foi uma coisa que me prendia, mas se eu tinha ela em casa, eu acabava assistindo. E eu via que nesse tempo que eu assistia a televisão, eu deixava de fazer outras coisas que me agradam mais. Sim. E por que eu assistia a televisão, que não passava nada que me agregava? Porque era o que tinha ali para fazer. Era uma coisa cultural. Eu sou livre da cultura também. Muito bom. Não é? Hoje, infelizmente, eu acho que não é nem a televisão, né, Lu? Esses dias que a gente tá em casa, assim, porque é muito Netflix da vida, eu não tô fazendo propaganda, né, Mas é muita série, é muito filme, é muita novela. O que dá na mesma. E o que dá na mesma. Mas hoje também, eu creio que o que está escravizando as pessoas é o celular. Né? Não, as pessoas não têm controle, é o que a gente não tem controle do mal que isso faz e se aprisiona nisso. Uma das coisas também que eu achei interessante que a gente conversou nesses estudos é em relação ao domínio próprio, né, Lu? Porque o ápice da liberdade é você ter o domínio próprio. Lógico que a gente busca, né, desenvolver na gente os dons do Espírito Santo, que em Gálatas fala, em 22, 23. Mas o ápice da liberdade é o domínio próprio. E isso é uma coisa que em mim pesa demais. As meninas que fizeram Mulher Única comigo sabem que eu falei isso. O domínio próprio para mim é uma coisa que pesa demais. E aí a gente, é como você falou, né? A gente tem que buscar. Paulo buscou nele. Né? Ele se permitiu essa renovação e essa mudança no Senhor. Então é por isso que a gente está buscando, está se alimentando e está renovando, né? E que bom que a gente pode expor a nossa vulnerabilidade, né, Ju? Sim. Igual você falou. Eu falei, elas sabem disso. Então, a partir daquele momento que elas sabem disso, elas já te ajudam a melhorar. Né? Elas já te ajudam. Por exemplo, eu comecei o desafio do Seja Livre, né, dizendo, eu tenho uma dificuldade de acordar cedinho, né? Eu não tenho dificuldade de acordar às 7 horas da manhã. E assim, aquela luta da carne é tão grande. Estava comentando com meu marido agora. De terça-feira, ele tem uma reunião logo cedinho, que ele lidera um grupo de homens cristãos de negócios. E logo cedinho ele tem uma reunião das 7 às 9. Então a gente não vai para a consultoria antes que ele termine essa reunião em casa. Entendi. Está sendo pela internet. E quando não é na internet, ele volta a me buscar para a gente ir para a consultoria. Mas hoje eu estava pensando, né? Falei, amanhã o Maurício tem a reunião logo cedo, né? Eu acho que depois da aula que a gente está assistindo, eu vou voltar a dormir um pouquinho. Toma vergonha na cara, Luciana, você já é livre disso? Para com isso. Olha a briga, olha a luta, né? Então, que bom que a gente pode expor a nossa vulnerabilidade. Nós não somos mulheres maravilha. Nós estamos todas crescendo. Nós não alcançamos o alvo. Graças a Deus, né? Porque estamos aqui ainda, né? Graças a Deus. A gente está aprendendo, então estamos juntas. Isso aí, ó. Nossas fraquezas se aperfeiçoam o poder. É exatamente isso. E foi isso aí, Luciana, a minha xarali, que na hora que eu entrei nesse banho de água fria, 4:30 da manhã, eu senti. Eu saí com muita raiva daquele banho, Ju. Saí com muita raiva. Eu não tomo banho frio, eu falei pra vocês. Ju, eu saí com muita raiva, Ju. E aí eu agora acostumei. Hoje eu tomei banho, lavei cabelo. Agora acostumei, agora já é.
É questão de hábito mesmo, da gente fazer e repetir, e fazer e repetir. Mas a hora que eu entrei, eu fiquei em desespero. E aí agora a coisa aconteceu, deu um choque. Você também lembra que eu não gosto de acordar cedo, né, Valéria? Não Olha gosto, lá. mas agora, Valéria, eu acordo 4h30 da manhã, eu virei 4 e gente meia. grande. E olha, eu ainda estou desafiando todo mundo, até a tua prima, acordar 4h30. Você viu? Olha lá, Leca, culpa Mas sua. para pensar, se eu não tivesse feito um compromisso público, Ju. É, Então, como é bom a gente poder entender que isso nos deixa livre. A gente ter um compromisso público compromisso nos deixa público, livre. exatamente. Agora, deixa eu falar uma coisa que você trouxe aí, na sua Pode. fala também. A Kelly tinha. Não, acho que foi a Kelly que falou primeiro, eu anotei aqui. Disse que tem uma pessoa que está na mesma situação. Kelly, o que for preciso para que essa pessoa entenda que ela pode buscar ajuda, ela deve buscar ajuda, que ela não precisa querer resolver isso sozinha. O que for preciso, estiver no teu alcance, faça. Se você não Exatamente. tiver força de convencimento, é verdade isso que a Valéria falou. Ela pegava carona comigo, a gente saía sem pé. Hoje eu já dirijo tão devagar que tá ficando todo mundo apavorado. É verdade. E aí, se você quer e não tiver força de convencimento com essa pessoa, peça ajuda de alguém para que essa pessoa possa ajudar. Porque num minuto pode acontecer alguma coisa. Num minuto pode acontecer. Veja quantas pessoas a gente escuta falar, pastores, atores, gente que faz a gente rir, mas que acaba fazendo uma besteira porque desiste de sofrer. Então ajude Exato. no que você puder, ajude. E outra coisa também, Ju, que a gente estava falando, você falou da Netflix, então deixa eu defender um pouco aí, vai. Eu falei que dá na mesma. Ainda é um pouco melhor, porque quando a gente tem alguma coisa como uma televisão que a gente liga, a gente não tem muito o que escolher. Eu entro no Facebook, sabe, Ju? Mas eu entro no Instagram, como a gente está agora, mas eu Sim, escolho o que eu quero. Eu não fico ali perdendo tempo. Não fico ali perdendo tempo. Isso é perda de tempo. E isso é escravidão. Porque na hora que você está ali, a exatamente. tua mente está como? Improdutiva. E Então, tá como é que a gente sujeita, sabe? e tá sujeita a receber qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Como é que Qualquer a gente coisa. sabe se a gente é livre ou não? A nossa mente é produtiva. Exato. É o que a gente conversou até sobre a questão da ativação, né? Da gente, Ativação. a ativação da mente. Você É, é, ativando a sua mente, você vai começar com a ação, é. né? A Bíblia fala pra gente o quê? Desperta, tu que dormes, né? Kelly, se eu puder bater um papo com a pessoa, estou à disposição, tá? Não estou falando de tratamento, não. Estou falando de bater um papo, tá? A gente hoje em dia tem internet que ajuda nisso. E se eu puder ajudar em alguma forma, eu estou à disposição, tá? Bora. Que mais aí, Ju? Que mais o pessoal colocou? Então, essa questão mesmo, eu creio que essa questão também de não confundir, que a gente comentou, a liberdade com a libertinagem, né? É, é Não, sim. que é Eu muito acho que perigoso. tem três coisas. Tem a liberdade, tem a libertinagem e tem a permissividade. Sim, E essas duas são tão perigosas, são perigosas de igual modo. Por quê? A libertinagem eu não estou nem aí, né? Faço o que eu quiser. A permissividade é aquele dia onde eu falo assim, ai, só hoje. E eu me permito fazer algo que eu vou me arrepender depois. Que é algo que depois não vai ser legal. Eu sempre conto para vocês que eu tenho uma pedra no meu sapato que é a briga com a balança, né? ah, Eu tá. compartilho sempre, compartilho mesmo, porque assim eu tenho um compromisso público, né? E nesse sentido, se eu falo assim, é só hoje eu posso mesmo, claro que eu posso. Mas se eu falar só hoje, amanhã também, e depois de amanhã eu falo só hoje também, virou permissividade, né? Exatamente. E aí eu perdi o pé e daqui a pouco eu tô me sentindo mal, tô me sentindo feia. Então, pra quê? Aí eu tirei minha liberdade. Eu tenho liberdade de falar não para alguma coisa. Entende? Eu tenho liberdade de falar não, né? E tudo bem. Como é bom quando a gente treina domínio próprio, quando a gente vai numa festa e tá todo mundo, quando a gente fala, não quero.
Ou não, não vou fazer. Às vezes a gente Não até vou. quer. Não vou, não. Não, eu sou livre para falar, não. Eu sou livre do meu corpo, das minhas vontades, dos meus desejos. Lu, mas aí não vira uma coisa muito chata? Vira nada. A Não. gente descobre a superação, a autogestão, como você falou, autodomínio, domínio próprio. E alguma coisa que já está pronto dentro da gente, porque o Espírito Santo já nos deu, E né? aí, Você vê, o, qual que é o o, último da fila, Ju? oi, Dos no frutos. Cortolo. Do fruto do Espírito, qual é o último da fila? Ah, o domínio próprio. Por quê? Significa que se eu não tiver domínio próprio, não valeu nada dos Não outros. vale, é, não Perdi adiantou tudo. nada. E uma coisa que eu achei legal que você falou aí da questão da permissividade, porque você acaba virando um hábito, né? É, é, Vira o hábito e aí que te aprisiona. é Porque, tá, isso. hoje eu posso, amanhã, hoje eu posso de novo, É, né? é. Aí no outro E é dia, por causa, ninguém tá vendo, eu tô aqui em casa sozinha, eu posso de novo. e é E por aí, causa disso que a gente encontra hoje tanta gente escrava da pornografia. sim, Como é comum. A gente faz vista grossa, deixa um filho. Eu lembro que quando os meninos eram pequenos, Maurício proibia a senha no celular. Fechar a porta do quarto, então, não podia de jamais. jeito nenhum. Mas é. Ir no banheiro e trancar a porta também não podia. Nossa, eles não tinham liberdade de ir no banheiro com o celular? Não. Porque depois. Agora, porque senão a coisa era mais complicada para resolver. Para eles, ia ser uma escravidão na mente deles. Sim, Né? Curiosidade é uma coisa. Essa coisa de como você disse, hoje, amanhã, depois de amanhã, aí complicou, né? perde o controle, né, Lu? Você É. acaba perdendo o controle. E é o que você falou. E para você voltar num É. ponto seguro, aí já não tem como. Às vezes não tem como mais. Não tem, Ju, porque o nosso cérebro tem uma coisa que chama sistema de recompensa. É um funcionamento cerebral. Eu quero mais, imediatamente mais de tudo que é bom. Pensa, isso tanto pode acontecer quando a gente vai no culto, e aquele culto Sim. foi demais. E a gente fala, não queria que acabasse. É. Porque a gente quer mais de tudo que é bom. Mas também acontece quando a gente come um chocolate. Eu sou muito apaixonada pelo Prestígio. E a gente acaba dizendo, ai, já acabou, né? E quem tem hábito de refrigerante? Eu sou livre do refrigerante, acho que tem mais de 20 anos. Quem tem hábito do refrigerante não consegue ficar num copo. Não, Não consegue. não. Eu tô passando por isso, Lu. Eu tinha parado, eu voltei na quarentena. Olha aí, Olha olha aí. lá, né? E aí eu já falei pro meu marido, ele tá vendo também, ó, eu tinha prometido que hoje eu ia parar de novo. É. Mas eu tava sozinha, eu tomei Coca-Cola hoje em casa. Olha lá. Ô, Ju, o mais legal é o compromisso público. Eu coloquei no grupo, eu não coloquei no novo ainda, a mudança de fase eu vou pôr lá. Os meus compromissos públicos com vocês, no que eu me comprometo. Isso é Exatamente. legal. Alguém vai estar vendo? Não vai. Né? Vocês não vão vir aqui, ó. A Inês falando também é livre do refrigerante. Olha Vocês vão lá, estar muito vindo bem. aqui para ver se eu coloquei meu chuveiro no quente ou no frio? Não. Eu Não, preciso provar para vocês? Não. Ao fazer um compromisso público, eu estou falando, eu aceito ajuda. Eu sou exatamente. livre para pedir ajuda. Exatamente. Olha como a gente entende liberdade errado. A gente acha que liberdade é poder sair e fazer o que eu quiser. Né? Falar, tô nem aí, vou sair, vou beber, vou fazer isso, vou fazer... A gente acha que liberdade é isso. Não, você é livre para fazer isso, sim, é claro, mas você também é livre para não fazer. Pra não fazer. Você é É livre para fazer aquela ter coisa, né, Lu? escolha. Eu vou fazer 18 anos, agora eu posso tudo. Agora já. Exatamente. E aí, quando fala nesse texto de Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo te libertou, não volte para o jugo da escravidão. Para a gente entender esse versículo na totalidade, primeiro a gente tem que entender quem é Cristo. Porque foi Ele quem deu liberdade. A gente não vai ter liberdade em mais nada em ninguém. Qualquer Exatamente. conceito de liberdade fora de Cristo é um conceito inventado Errado. pela pessoa. Lembra que eu falei no áudio? Existe uma liberdade que você inventou. Então, essa é uma liberdade que a pessoa inventou. A teoria da relatividade, né? Isso é Sim. um problemaço, né? É relativo. É relativo para quem, gente? Se foi Cristo que deu a liberdade, é Ele que sabe o que é liberdade. Então, você vai lá estudar a vida dele e saber o que é liberdade para ele. Ju, se eu falar para você que eu vou te dar algo que é uma Reventique, você entendeu? Reventique.
Uh-uh. Eu vou te dar a Remetic, estou inventando agora. Você vai poder falar, a Remetic é para usar assim. Não, você não Não, sabe o que é? eu não conheço. Como você vai saber o que é isso? Só sabendo como eu uso isso, para que eu fiz para ela ser usada. Não existe, né? Não vou fazer, pelo amor. Mas você só tem que tem que saber qual foi meu objetivo, minha finalidade, para que eu quero isso. Se você aceitou, então eu aceitei a liberdade, quero ser livre, como todo mundo, eu quero ser livre. Então, se você quer ser livre, você tem que saber para que foi criada a liberdade. Se você não sabe para que foi criada a liberdade, você não sabe o que é ser livre. Sim? Não tem pra que você Vive, querer, né? Não tem e pra que vive você uma querer. falsa liberdade, vive triste, Exatamente. mal, amargurado, achando que está livre. E não está. Não tá. E tá mais preso do que nunca, né? Não, e preso numa mentira que é um Numa sofisma. mentira. Exatamente. A sofisma é uma mentira com cara de verdade. Que a gente finge que acredita. Olha que Entende? perigo, né? É Olha que tudo perigo. mentira. Tudo em cima de Olha que mentira. perigo. É uma mentira que tem cara de verdade. Né? Como é que a gente destrói um sofisma? Como é que a gente destrói fortalezas da mente? Sabendo como pensa a cabeça do nosso corpo. Como que Jesus pensa. Né? Fora isso, não é liberdade, gente. Não é. Se você quiser achar que é liberdade, qualquer um que estiver vendo aqui, fica à vontade, o que vai ver depois essa live, Vai achar que é consultar? liberdade, fica achando, fica achando. Mas liberdade é só aquilo que a gente ganhou de quem nos deu. Cristo nos deu a liberdade. E se ele nos libertou, e se ele nos deu a liberdade, a gente tem que ir nele para saber para que serve. E a liberdade correta, né? Como você falou. É a única coisa, a A verdadeira. liberdade plena e correta. É. E aí O resto, e com essa liberdade você se conhece, você se liberta, né, dos vícios, como você falou, do sofisma, é do auto-vitimismo que a gente comentou também, né? Do auto-vitimismo isso. e da insegurança, do medo de tomar alguma atitude de ir para frente. Só É, ele para libertar mesmo esses vícios da nossa mente, ó, como você falou, tudo gerado na nossa mente. é. Exatamente. Isso, ó, a Cara de Paulinha colocou. verdade. Tem cara de verdade, mas, né? É É, exatamente isso. É igual político perder eleição, né? Nossa, que exato. honesto. Acho Porque que é eu melhor, prometo, né? A né? promessa, né? É as É, promessas falsas também, né, Lu? Exatamente. é. Promessa falsa. O sofisma é isso. A gente acredita, finge que acredita numa coisa que parece ser verdade. E aí acaba destruindo, né? É, E o perigo é que você, além de você se aprisionar, você acaba também aprisionando quem está à sua volta. verdade, João, verdade. Porque você contagia quem está à sua volta. E é como você É, falou, você vive numa mentira. Você acredita tanto na mentira que você vive nela. E quem está à sua volta é. vai acreditar na mentira que você criou. Eu gostei muito do tema que você colocou, a virtude da liberdade, né? Porque a liberdade é uma virtude. Por que ela é uma virtude? Porque ela foi dada por Jesus e tudo que sai dele é virtude. É virtude. Virtude também a gente pode entender como poder. A gente pode entender como poder. O poder da liberdade. Meu irmão tem o costume de me falar Claro. que porque eu não frequento. Ah, é verdade, ó, isso aí. Nossa, Eu eu não sou já. livre. É, exatamente. Como a gente escuta isso? É a Ah, liberdade errada. eu E sou você falou livre a para não ir. questão. Eu lembrei também uma passagem da Bíblia da questão da mulher do fluxo de sangue, né, Lu? Que fala Exatamente. Saiu de mim poder. virtude, saiu de mim poder. E ela se É. libertou Uhum. daquele sofrimento, daquele ciclo na vida dela. Aquela vergonha, A vergonha, porque né? ela era discriminada, ela não podia estar em lugar nenhum. Vai E saber a Jesus origem veio e desse, libertou. vai saber a origem desse fluxo de sangue, se era um mioma, se era um câncer, vai Não, saber o que né? era, né? Ainda Ela mais foi na liberta. época, né? Porque não tinha É, nada. ela foi liberta daquilo ali. Sabe que a Carinha está colocando uma coisa interessante aqui, né? Do Mãe de Alma Curada, do irmão que fala que não é livre porque não vai na balada, né? A gente é livre para não ir se não nos faz bem. E a Exato. gente é livre até se por acaso falar eu vou, com o propósito correto. Agora a gente é livre para saber se a gente não, eu não tô, não tenho, eu não vai ser bom para mim.
Não vai ser bom para mim. Então, a gente é livre para os dois até, porque eu seria um lugar que não seria bom para mim mesmo, que eu não gosto de barulho, né? É, mas, assim, a gente é livre para falar não Para e não, escolher. e não ligar para o que ele fala. A gente é livre para não prestar atenção no que ele fala, não se importar com a opinião dele, né? Deixar ele falar. Porque a gente tem que entender que ele está numa parte do processo, né? Ele ainda não tem o entendimento. Então, ele ainda não tem a liberdade. Então, ele não vai conseguir entender. Agora, a gente também se falar assim, não, espera, isso é um engano para os jovens às vezes, mas se for para pensar para a gente madura, falar, não, peraí, eu sou livre para ir também e para poder, às vezes uma pessoa bebeu demais, você vai lá e ajuda, as outras, se tivesse nível de maturidade, né? Eu digo isso, Ju, não sei quanto tempo a gente tem, porque a gente faz um trabalho de rua, eu e meu marido, e os filhos também, Ainda temos 15 minutos. com moradores de rua. E assim, a gente vai pra rua e passa a noite inteira na rua. Até a hora, a gente vai com hora pra ir sem hora pra acabar. E muita gente fala, nossa, isso é loucura, você leva os filhos, levava pequeno, eu sempre levei. Sempre tiveram contato com homossexual na rua, com travesti, com gente que se prostitui, com um morador de rua propriamente dito ali, sempre, com pessoas em situação de rua, né? Sempre. E de sentar no chão junto. E de pegar na Ó, mão, sim. De ser livre para poder olhar para aquela pessoa como uma pessoa ao saber que eu não sou melhor que ela. exatamente. Né? Então você pode falar, mas vai levar o filho para isso? Em caso de recuperação, então, quanto que eles foram desde pequenos? Ó, a Né? Luciana falou uma Ó, coisa legal também, né? Você viu aí? não Geralmente consegui ver, Ju. entendemos que a liberdade é a sensação, a da carne, mas a verdadeira liberdade vem de dentro para fora. Porque é o espírito É, que mostra, né, a verdadeira exatamente. liberdade. E Ótimo, o Lu. poder de não se sentir preso a nada. Voltando também o que você Perfeito. falou, essa questão que quem é livre ama com ação. Eu lembro que você falou isso, né, que a liberdade É, gera o amor e com ação. Você é, demonstra. Você demonstra o amor, você é. demonstra a atitude, né? É. E a liberdade te dá isso, O né? cristianismo é prático, né, Ju? É, O cristianismo é atitude, é modo de viver. Aqui alguém está colocando aqui. O upgrade seja livre. Acabou de entender o propósito do nome do grupo, do desafio aí. é isso aí. Exatamente, a gente vai dar um upgrade na liberdade. É, eu tenho falado sobre liberdade já tem algum tempo, já tem mais de ano. E esse versículo tem me acompanhado há algum tempo, porque a gente tem um conceito. É, quem está colocando aqui, Ju? A Inês, A Inês. a Inês. A gente tem alguns conceitos muito errados. E aí a gente não consegue entender a palavra. E a gente vai entendendo conforme a gente quer. E não é assim. A gente tem que começar a entender o que realmente está sendo falado, porque senão a gente não consegue viver o cristianismo. A Exato. gente vive, a gente vive religiosidade e não o cristianismo. É, Né? exatamente. E aí não serve, né? Não Não. serve, porque aí não tem renúncia do seu próprio eu, não tem entrega, não tem intimidade. Não tem Aí não há, liberdade. não há libertação. Exatamente. É. Hum. O apóstolo Luiz Hermínio tem uma série de vídeos que eu gosto muito, de ministrações, chama A Liberdade da Libertação. Eu amo, eu assisti algumas vezes já. Acho que são cinco ministrações. Você sabe que o Luiz Hermínio não prega menos que 1h40, né? Aham. Aquela coisa. Mas eu já ouvi algumas vezes, eu amo. É exatamente isso, a libertação nos trouxe uma liberdade. A verdadeira liberdade. O resto é invenção da nossa mente. Com certeza. Com certeza. Ô, Lu, agora a gente já tem 10 minutinhos aí para acabar. Então vamos fazer um resumão Bora. pra gente dar qualquer coisa. As meninas também aí, se quiserem colocar mais alguma coisa, né? Legal. Legal, uma participação aí, fica à vontade. Para ajudar também. É, É, eu achei importante que você falou muito a questão sobre voltar ao colo do pai. Essa questão da volta, né? é, E a palavra proferida, ela não volta.
Isso é muito perigoso, né? A palavra proferida, ela não volta. E como que a gente sabe biblicamente isso? A física já contou, mas biblicamente o mundo todo foi formado por uma palavra, por um verso, universo. Então foi uma palavra que ecoou e O fez verbo, tudo, exatamente. né? E olha a maravilha que foi feita, né? Com uma palavra. E quanto a gente pode usar a nossa palavra para abençoar, então uma palavra bendita, dita de forma boa, Boa. bendita, mas como ela pode ser dita de forma mal, uma palavra maldita, né? Tem que tomar cuidado com o que sai da boca, né? Exato. E a questão de escravizado pelos preconceitos, né? A gente faz um pré-julgamento, um pré-conceito sobre isso, que você falou também. Ó, tá o nome da minha Pode tia falar. aqui, mas eu tenho certeza que minha mãe está assistindo lá, porque tá na casa da minha tia. Helena. Olha Oi, lá. mãe. Oi, A, tia pa- também, né? a Vivian tá falando aqui, ó. A palavra tem poder. É isso aí. A palavra tem poder, exatamente. Se É. você proferir uma palavra ruim, aquilo vai fazer. Ou quem você pensa que é? Qual o versículo que a gente usa de base? Assim como imagine sua alma, assim é. E como que a gente criou essa imaginação na alma? Provavelmente por uma palavra Por alguém proferida a que nosso fala. respeito. Tá bom. A liberdade também. Peraí, Lu. Outra coisa muito legal que eu achei que você falou, a questão que eu acho que fecha essa questão de achar a virtude da liberdade. É você Uhum. entender quem é Cristo. É. Da onde Entender sai quem a é virtude, Cristo, né? da onde sai a virtude. Porque virtude, como a gente falou, né? Poder. E virtude também tem um significado muito legal que eu achei, que é conformidade com o bem. Olha isso. Olha que legal. Tá em conformidade com o bem. Ou seja, virtude é uma coisa que vai te fazer bem. Né? Sim. Então, se você buscar o que você falou, a questão de entender quem é Cristo de verdade, porque é Ele que é a verdadeira liberdade. Amém. Né? Como que você vai Isso. conhecer, ser livre sem conhecer? A brincadeira que você fez, né? Do produto que você me vendeu que eu não conheço. Mas como que eu vou conhecer? Como que eu É, vou usar exatamente. se eu não Sem conheço? perguntar para quem fabricou. É, Sem perguntar aí para que serve, né? Para que serve isso? exatamente. Vou usar para quê? Né? Exatamente. Vamos ver aqui. Ainda tem alguns minutinhos. Você quer falar mais alguma coisa, Lu? Vamos ver aqui. Quem escreveu? Fala, Quando a você recebe a Mari. palavra A ruim Maria, ó. A Maria do de grupo. outra pessoa, ela sabe sobre a sua vida. Então, isso é uma coisa legal, ó. Quando a gente recebe uma palavra ruim de outra pessoa, né? Lançada sobre nossa vida. É, ela só vai ter poder se você deixar. Se você deixar, ela vai ter poder. Se você não deixar, ela não vai ter poder nenhum. Se você quebra isso daí. Você sabe, como que é a Maria aqui? A É Mary. Maria. É Maria? Sabe por quê? Eu faço muitos momentos que a gente está fazendo algum atendimento e a gente percebe que, na verdade, a pessoa, principalmente quando a questão é matrimonial, é casamento, e a gente percebe que a questão tem questão espiritual também envolvida. Nós Sim, somos corpo, alma e espírito, certamente vai ter, né? E o Maurício atende o marido, eu atendo a esposa. Depois, algumas vezes, a gente atende os dois juntos, né? Quando é entendi. necessário. E eu sempre entendo que eu tenho que terminar. Naquele momento, Maria falando, fazendo uma oração de proibir mesmo que qualquer coisa que possa ter rondado aquela família venha para o meu lado. Isso Sim, significa blindar. A gente tem que aprender a blindar. Nós somos livres para blindar a nossa vida e nosso a nossa casamento. vida. Blindar de palavras e blindar espiritualmente falando. Blindar a nossa mente. Falar, espera, isso eu não deixo internalizar na minha mente. No Fortalecendo Mulheres, tem no livro e tem no curso também. Logo no começo, eu explico as gavetinhas da memória. Então, a gente precisa, de vez em quando, fazer uma vistoria ali, né? Uma forma Uma simples de limpeza. explicar. Uma forma simples de explicar a neurociência e a mente consciente e inconsciente, né? É uma maneira que eu encontrei que ela é tranquila, onde eu vou dessa explicação.
porque a gente precisa manter o ambiente saudável e limpo. Amanhã, no Quem Você Pensa Que É, a gente vai falar, eu vou dar um spoiler, vai. A gente vai falar de perdão. A gente vai falar de perdão, hoje até compartilhei um livro lá. E como que a gente precisa fazer essa faxina aí, para que a gente possa ser livre de coisas que não nos pertencem. Então, quando tem uma palavra assim, a gente não precisa deixar ela internalizar. Ela só vai ter poder se eu deixar ela entrar. Não tem essa coisa de falar, me botou praga. Não me botou praga, botou Não praga me e pega colocou pra mim se nada. quiser. Exatamente. A pessoa pode até ter tentado me botar praga, o problema é dela, né? Que Olha lá, botou praga que ela tem. a Paulineia tá falando aí, ó, aprendi a duras penas. Ó. Tomou posse de alguma palavra que alguém te falou, né, Paulineia? Eu imagino, Paulineia. Mas é exatamente isso. Eu vou entender assim que a pessoa, cada um dá o que tem. Se a pessoa me botou praga, é porque ela tem praga para dar. Eu só não vou receber. Eu falo, não aceito seu presente, obrigada. Outra passagem bíblica, né? O teu tesouro está onde está o teu coração. Exatamente. O teu coração tá cheio do quê? De palavra boa, de bênção, ou tá cheio de maldição, de destruição. O tesouro do teu coração tá aí. Então você só vai falar aquilo que teu coração tá cheio. E aí o que você tá preparado para falar? Coisa que liberta ou coisa que aprisiona a pessoa? Exatamente. E aí, se a pessoa não está pronta para falar coisas que libertam, eu sou livre para não receber. Sim. Nem que eu tenha que me blindar de uma forma que parece indelicada. Não, para. Não quero. Eu sou meio brava, assim, sabe, Jô? Às vezes, praga não pega, não. A gente olha e fala assim, não, praga não pega a sua, é a Sueli. É isso aí, praga não pega a sua. É exatamente isso. Ó, cada um oferece aquilo que tem dentro de si, isso mesmo. É isso, exatamente. Sempre ativos, isso aí, Lu. A minha sogra é muito forte nisso, Lu. É engraçado, ela tem alguma coisa que ela fala, ou alguém fala perto dela, ela fala, eu não aceito isso em nome de Jesus. Isso, eu também. Eu não aceito. Ela não fala. Recebo. Isso é muito legal. Isso ela é bem firme. Vamos mudar o rumo da prosa, porque eu não recebo isso que você está falando. Exatamente. Acabou. E aí você tá, né? Ô, Lu, assim como a gente também tem que se preocupar, Ju, em receber as palavras benditas. Como eu tenho assim contato com muitas mulheres e assim eu não conheço, veja, a gente está se falando assim, olhando no olho a primeira vez, né? Eu não conheço e muitas mulheres, são muitas, né? E como que muitas vezes a grande maioria tem necessidade de mandar uma mensagem, alguém até de telefonar, de falar, de levar algum presente, alguma coisa assim. Para falar, eu te agradeço. E a gente tem que ser também humilde para receber, porque senão a gente fala assim, ai, glória a Deus. Glória a Deus, claro que é, mas ela está te dando honra. Recebe, porque isso é princípio, né? Exatamente. Recebe o que ela está te fazendo, recebe o elogio. Eu demorei para entender isso, Ju, porque eu achava que podia beirar a idolatria. E aí, para me proteger e me blindar da idolatria, eu não recebia. Isso é ruim para a pessoa que está aprendendo a dar a honra. Exatamente. Lu, então, a gente está com 3 minutos só. Ui. Quero te agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui, de aprender cada vez mais. E gostaria muito que você orasse para a gente terminar. Amém. E para te honrar também, como a gente conversou, né? Dessa oportunidade de você estar dividindo o seu conhecimento com a gente, que Deus te abençoe. Amém. E que Deus continue usando você e seu ministério. Vamos orar, então? Eu sou muito feliz de ter você aí nos nossos grupos, no nosso convívio. Alguns, né? Não faz sentido se não tiver para quem, né? A gente dedicar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por todo mundo que está aqui, por quem vem também depois assistir. Nós te agradecemos por tantos comentários aqui de crescimentos, de oportunidades que cada uma já tiveram aí nesse tema da liberdade, de vencer, de se desafiar e vencer, e de saber entregar para o Senhor. Nós te agradecemos pela vida da Juliana, que ousadamente venceu um grande desafio hoje. Talvez as pessoas que estão assistindo nem saibam como foi desafiador, talvez a gente não tenha